Olá, sejam bem-vindos. Aqui é o Mental Chip, o podcast onde o conhecimento dobra cada informação. No episódio de hoje, seguimos a jornada por Steve Jobs, a biografia de Walter Isaacson. O link para o livro está na descrição. Se este conteúdo agregar algo para você, considere compartilhar com um colega. Vamos voltar no tempo para 1996. A Apple, aquela empresa que começou numa garagem e literalmente mudou o mundo, está à beira do abismo. Ela é só uma sombra do que já foi, perdendo dinheiro e, pior, perdendo relevância a cada dia. O cenário era de puro caos. A empresa estava se afogando num mar de produtos sem foco nenhum. Dezenas de modelos de Macintosh, impressoras, câmeras, com a identidade completamente perdida e prejuízos que não pararam de crescer. A cultura interna estava toda fragmentada. A Apple precisava para ontem de um novo sistema operacional e, mais importante ainda, de uma visão clara. E a solução veio de um lugar que ninguém esperava. A Next, a empresa que o próprio Steve Jobs fundou depois que saiu da Apple, tinha o software perfeito. E aí, numa jogada que chocou o mercado, a Apple comprou a Next por 429 milhões de dólares. Só que, junto com a tecnologia, ela trouxe de volta o homem que tinha sido expulso 11 anos antes. Oficialmente, no papel, Jobs retornou como consultor. Mas na prática, foi como acender um fósforo num tanque de gasolina. Ele não voltou para dar conselho, ele voltou para liderar, para virar a mesa e para salvar o que ele mesmo chamava de sua família profissional. E a grande ironia é que um pouco antes de voltar, o próprio Jobs estava super pessimista. Numa entrevista, ele chegou a dizer que acreditava que a empresa estava numa espiral da morte, sem salvação. Mal sabia ele que o destino colocaria como a única pessoa capaz de reverter essa queda. Na sua primeira reunião importante com a equipe executiva, Jobs não poupou palavras. Para salvar a Apple, ele precisava que todo mundo ali entendesse a gravidade do problema. E o diagnóstico dele foi, para dizer o mínimo, brutalmente honesto. Sem nenhum rodeio, ele olhou para todo mundo e disse: os produtos não prestam. Para ele, não era só um problema de funcionalidade. Ele foi além e disse que não havia mais sexo nos produtos. O que ele queria dizer com isso? Que faltava desejo, faltava magia, identidade. Aquela paixão pelo design que transforma a tecnologia em arte tinha simplesmente sumido. Na visão de Jobs, os produtos da Apple eram só umas caixas beges sem alma, que não despertavam mais emoção nenhuma. A ação dele foi imediata. Jobs começou a cortar produtos, equipes inteiras, burocracia. A nova filosofia era de foco total, e o mantra menos, porém melhor, virou a lei, a base para reconstruir a Apple do zero. Para marcar essa nova era, Jobs precisava de um símbolo. Um único produto, mas que fosse tão revolucionário que gritasse para o mundo inteiro: a Apple está de volta e mais viva do que nunca. Tenta lembrar da cena de computadores em 1998. Eram só caixas cinzas, sem graça, complicadas e, vamos combinar, muito entediantes. A visão do Jobs, que ele desenvolveu lado a lado com o designer Johnny Ive, era o oposto radical disso. Eles queriam criar algo que fosse quase uma extensão da personalidade da pessoa. E essa pergunta, tão simples, foi o ponto de partida de tudo. E se um computador não fosse só uma ferramenta de trabalho? E se fosse algo que trouxesse alegria, que fosse bonito de olhar e simples de usar? A resposta para essa pergunta mudou a indústria para sempre. E a resposta foi o iMac G3. Ele era totalmente diferente de tudo que existia. Tinha um corpo translúcido em cores vibrantes, como aquele azul Bond, um design todo curvo que integrava tudo numa peça só e, principalmente, uma atitude jovem, otimista. Era um computador que convidava a gente a usar. A reação foi avassaladora. O público ficou simplesmente encantado, a mídia ficou chocada e os concorrentes, bom, eles ficaram completamente perdidos, sem entender nada. O iMac não era só um produto, era uma declaração. Era a prova de que a Apple estava viva, inovadora e, de novo, ditando o futuro. Mas o sucesso do iMac não foi sorte. Por trás daquele design colorido, estava acontecendo uma reestruturação radical em toda a cultura da empresa, tudo orquestrado pelo Jobs. Jobs reorganizou a Apple para funcionar como se fosse uma startup gigante. Os princípios eram bem claros. Primeiro, menos produtos, mas todos excelentes. Segundo, equipes pequenas e ágeis. Terceiro, design e engenharia trabalhando juntos desde o primeiro rascunho. Reuniões diretas sem enrolação. E, por fim,
uma obsessão doentia pela experiência do usuário. Essa nova cultura aparecia em reuniões onde cada mínimo detalhe era discutido à exaustão, do clique de um botão até a curvatura de um cabo de força. A Apple deixava de ser uma empresa perdida para se tornar uma máquina de inovação movida por essa obsessão pela perfeição. O iMac não foi só um sucesso de vendas, ele foi o catalisador, a peça que abriu as portas para a nova Apple, com um impacto gigantesco e duradouro. Os resultados foram claros e imediatos. O iMac resgatou as vendas, trouxe a empresa de volta para o azul, reviveu o astral da equipe e reposicionou a marca Apple como líder em design e inovação. Mas o iMac era só o começo. O sucesso dele foi sinal, bem claro e bem alto, de que uma transformação muito maior ainda estava por vir. Ele foi a base sobre a qual todo o futuro da Apple seria construído. E essa foi a mudança fundamental. A Apple deixou de se enxergar como uma simples fabricante de computadores para se tornar uma empresa de experiências digitais integradas. E essa nova identidade abriu caminho para o iPod, para o iPhone e para tudo que veio depois. Essa linha do tempo resume perfeitamente o arco de redenção dele. Aquele jovem rebelde, que foi expulso da própria criação, voltou mais de uma década depois, não só para salvá-la, mas para transformá-la numa das empresas mais valiosas do planeta. E toda essa filosofia de inovação pode ser resumida em uma das frases mais famosas dele: as pessoas não sabem o que querem até que isso seja mostrado a elas. Ele não seguia o mercado, ele criava o futuro e o apresentava para o mundo, mudando para sempre o que a gente espera da tecnologia. No próximo episódio, veremos como Jobs, já fortalecido, inicia uma sequência histórica de inovações que redefiniriam o mundo digital, começando pelo iPod, iTunes e a mudança completa do mercado da música. Esse episódio foi gerado com o apoio de inteligência artificial e adaptado especialmente para o Mental Chip. Para uma compreensão melhor, a leitura da obra, que está disponível no link da descrição, é recomendada. Mental Chip, onde o conhecimento dobra a cada informação.